Recortes em Provérbios, capítulo 22, 28 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de Provérbios de forma intencional, para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Estamos usando a versão da Bíblia da NVI, que é a nova versão internacional. Eu te convido a assistir às outras séries já gravadas aqui do canal. Nós gravamos Provérbios neste ano por 4 vezes. Esta é a 5ª vez que estamos gravando. Em janeiro, nós gravamos uma série chamada Provérbios Janeiro de 2024, com 60 aulas, tratando de todos os capítulos de Provérbios na sequência. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida com base em Provérbios, onde nós temos 31 vídeos, cada vídeo tratando de um trecho de cada capítulo de Provérbios, trazendo uma lição para a nossa vida. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios, onde nós fizemos um estudo de todos os temas abordados em cada um dos capítulos. Quem gosta de ter uma visão geral do que cada capítulo de Provérbios trata, pode acessar esta série, que foi gravada em março. Em abril, nós gravamos uma série chamada Leituras em Provérbios, onde nós gravamos o livro de Provérbios com o objetivo de aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. E agora, em maio, nós estamos gravando recortes em Provérbios com esse objetivo que já dissemos, e vamos entrar hoje nos recortes do capítulo 22. O capítulo 22, o recorte principal, que é o recorte que começa o capítulo, fala a respeito da reputação, fala a respeito do bom nome. E o versículo 1 nos diz: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Nessa versão, que é a nova versão internacional, ele faz referência à boa reputação. Mas nós colocamos reputação e bom nome porque, na versão da Almeida, revista e corrigida, o texto nos diz: o bom nome vale mais do que grandes riquezas, do que grandes tesouros. Então, a ideia do versículo 1 nos fala a respeito da nossa reputação, nos fala a respeito do bom nome, nos fala a respeito da imagem que as pessoas fazem a nosso respeito, que as pessoas têm a respeito de nós. E esse versículo nos ensina que a boa reputação, ter um bom nome, vale mais do que grandes riquezas. Por quê? Ter riquezas não garante a perpetuação de contratos. Quando você tem uma boa reputação, quando você tem um bom nome, você sabe que pode negociar com quem quer que seja, porque a sua reputação, o seu bom nome, vai garantir que as pessoas queiram estar próximas a você, vai garantir que as pessoas queiram negociar com você, vai garantir que você terá novos contratos, que você será recomendado pelas pessoas para fazer um serviço, para estar entre as pessoas que têm a liderança nos assuntos que dizem respeito a você. Por isso que desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Esse versículo de Provérbios, ele está usando o paralelismo. O que é paralelismo? É a poesia hebraica. Os livros poéticos, que são o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, são livros que usam essa forma
de comunicação. Muitas pessoas dizem que se nós traduzirmos o texto hebraico para ler o texto, o texto desses livros que eu mencionei no hebraico, vai haver o som da poesia. Mas a poesia hebraica, ela é feita dessa forma. A primeira frase fala uma coisa na primeira parte. E a segunda frase que vem na sequência repete a mesma ideia com outras palavras. Então, preste atenção aqui nesse versículo 1. A primeira parte. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ele está usando duas ideias. Você ter boa reputação, porque a boa reputação, essa é a primeira ideia, vale mais do que a segunda ideia, ter grandes riquezas. Daí tem o ponto e vírgula, e a segunda parte do mesmo versículo fala a mesma coisa com outras palavras. Veja, ele fala assim: desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. No lugar da boa reputação, na segunda frase, fica boa estima. No lugar de grandes riquezas, que foi falado na primeira frase, ele fala prata e ouro. Porque prata e ouro nada mais são do que riquezas. Então, a poesia hebraica, quando você lê o livro de Provérbios, quando você lê Salmos, quando você lê Eclesiastes, quando você lê Cantares, tem muitos versos que usam essa técnica, que é chamada de paralelismo. Por que é paralelismo? Você coloca uma frase e depois você coloca outra em paralelo. Então, e tem outros detalhes da poesia hebraica, porque esse paralelismo tem o paralelismo complementar, que você tem a primeira frase colocando uma ideia, na segunda frase vem o complemento. Tem o paralelismo também, em que ocorre a explicação do primeiro verso, mas esse paralelismo que eu acabei de mencionar aqui do versículo 1 é o mais comum. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O segundo recorte fala sobre riqueza e pobreza. E eu separei aqui, estudando Provérbios, capítulo 22, nós percebemos que ao longo do capítulo 22, existem vários versículos falando sobre a riqueza e a pobreza, como tratar como lidar com isso e como o que uma coisa tem a ver com outra. E o primeiro versículo que trata sobre riqueza e pobreza é o versículo 2. Então eu coloquei ali uma anotação ali. A primeira anotação: Deus criou a todos. Então o versículo 2 nos diz: o rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor e o Criador, o Senhor é o Criador de ambos. Na Almeida, revista e corrigida, a versão diz assim: o rico e o pobre se encontram, vírgula, a um e outro o Senhor os fez. E aqui na NVI, a tradução ficou um pouco melhor, porque quando você lê na Almeida Revista e Corrigida, o rico e o pobre se encontram, vírgula, a um e a outro o Senhor os fez, você muitas vezes fica pensando, qual é o sentido disso? E na nova versão internacional, eles colocaram a tradução dessa forma: o rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Então, esse versículo traz um ensinamento para aqueles que são ricos e também para aqueles que são pobres. Os ricos muitas vezes olham para o pobre com aquele olhar de quero essa pessoa longe, com aquele olhar de desprezo, com aquele olhar de desconsideração, como se o pobre fosse uma pessoa que está acometida de uma doença, como se ele tivesse que ser mantido de longe, porque ele é pobre. Quando, na verdade, o pobre, ele é a imagem e semelhança de Deus, assim como você que é rico. E o pobre,
tem uma tendência, muitas vezes, de olhar para o rico com desprezo, olhando assim: esses aí são os arrogantes, os soberbos. E muitas vezes o rico não é uma pessoa soberba e nem arrogante. Ele apenas é uma pessoa bem-sucedida, que está feliz, cuidando e administrando, reinando sobre a sua própria vida, e que muitas vezes é até mais humilde do que o pobre que está olhando para ele e julgando ele. Muitas pessoas associam a riqueza com o orgulho e a pobreza com a humildade. Mas, na verdade, existem muitos ricos que são humildes e muitos pobres que não conseguem prosperar porque são orgulhosos e não recebem a ajuda de outras pessoas. Orgulho e humildade nada têm a ver com riqueza e pobreza. O que esse versículo nos ensina é que, seja rico ou seja pobre, entenda, todas as pessoas são a imagem e semelhança de Deus. Deus criou a todos. Deus ama a todos. Deus honra e deseja que todos recebam a salvação por meio de Jesus Cristo. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, está escrita uma grande revelação para a humanidade, porque Deus amou o mundo, e o mundo inclui todos, ricos e pobres, de tal maneira que deu o seu filho, ele deu o seu filho, Jesus, que é o Cristo, para morrer por todos, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é para todos, ricos e pobres. Então, o pobre não deve olhar para os ricos como se eles fossem arrogantes, soberbos e orgulhosos. Existem ricos orgulhosos, soberbos e que desprezam o pobre. Mas existem ricos que são humildes. Existem pobres que estão passando por uma situação de dificuldade momentânea. Nunca se sabe se quem hoje é pobre não foi rico um dia e de repente sofreu uma falência e precisa de uma ajuda. Nunca se sabe qual foi a história que uma pessoa passou para não ter prosperado. Talvez ela não tenha tido oportunidades, não recebeu instrução, e talvez essa pessoa, se recebesse a instrução, a informação, o conhecimento, poderia estar em uma situação melhor. Então, aquele que é pobre deve buscar conhecimento, informação, para que possa prosperar. Pobreza significa improdutividade. Só é pobre aquele que não está produzindo alguma coisa. Todo rico produz alguma coisa. Vende alguma coisa, presta algum serviço, tem algum negócio que recebeu dos pais que produz alguma coisa. O pobre só está pobre em razão da sua improdutividade. Se o pobre começa a realizar a venda de água no sinaleiro, se ele começa a cortar grama nos terrenos das pessoas, se começa a produzir pães, bolos e realiza vendas, se coloca a sua força de trabalho à disposição para uma empresa, para um negócio, pode começar com uma carteira assinada, fazendo alguma coisa. De repente, cuidar de veículos na rua para aqueles que estão numa situação de extrema improdutividade. Todas essas atividades já começam a gerar algum dinheiro, alguma riqueza, e elas, sendo potencializadas e multiplicadas, podem tirar aquele que está na pobreza da sua condição de depender dos outros e de começar a ter produtividade, começar a gerar riqueza que vai se multiplicando, que vai gerando produtividade. E se a pessoa se aperfeiçoar todos os dias e aprender, e aprender, e aprender, pode chegar
a se tornar rica. Vamos usar aqui a história de uma pessoa que é bastante conhecida no Brasil, o senhor que é dono hoje de uma rede de televisão, que é o Silvio Santos. A história que ele conta é de que ele começou vendendo canetas, começou como vendedor ambulante, vendia as coisas nas ruas, começou a prestar atenção em formas de obter riqueza e fazer novos negócios, foi fazendo negócios, até chegar onde chegou. Então, se ele fez, é possível se inspirar na história dele. E ele é apenas uma das pessoas que tem essa história. Tem muitas e muitas pessoas que saíram de uma situação de improdutividade, foram produzindo, aprendendo, desenvolvendo habilidades e crescendo as suas habilidades, prosperaram. Você pode chegar no nível em que você quiser. Se você está numa condição não muito favorável hoje, pense nisso. Eu posso crescer as minhas habilidades. Eu posso ampliar a minha visão, prestar atenção e, com a ajuda de Deus, pedindo a Ele sabedoria e iluminação, encontrar novos caminhos. Não despreze o rico pensando, esse aí tem tudo. Pode ser exatamente o rico que vai ouvir o seu pedido de oportunidade e que vai estender a mão para lhe ajudar. Não despreze o rico, não despreze os ricos, pensando eles são orgulhosos. Converse com eles e veja se existem oportunidades. Os orgulhosos vão tratá-lo com orgulho e arrogância e você vai embora e não fale com essas pessoas, mas saiba que não é porque uma pessoa é rica, não são todos os ricos que são orgulhosos. Assim como também não são todos os pobres que são humildes. Existe o pobre que recebe uma oportunidade, muitas vezes alguém mais próspero oferece uma chance e ele fala: "Eu não preciso da sua chance, porque eu sou mais eu". São aqueles pobres que estão na pobreza, recebem uma chance, mas não valorizam a chance. Então, o rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o criador de ambos. O ponto 2, domínio e empréstimo. O versículo 7 fala: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse versículo nos fala sobre como é bom ser rico. Porque veja que o texto fala que aquele que é rico, ele vai ter o domínio sobre o pobre. Quando nós falamos a respeito de domínio, nós falamos a respeito de liberdade. Quando você tem a riqueza, você tem liberdade de decisão. Você decide se você vai estar ou não na empresa. Você decide para onde você vai. Você decide a hora em que você quer ir. Você decide a forma como você vai. Se você vai a pé, de bicicleta, de carro ou de avião. Você decide o que você faz e onde você vai. Então, pensando dessa forma, ter riqueza é algo que é bom. Tem muitos cristãos, tem muitas pessoas que leem a Bíblia. Quando elas leem os evangelhos, quando Jesus fala a respeito da história do rico e de Lázaro, comentando que Lázaro estava no céu e o rico estava no inferno, como se a riqueza fosse algo do demônio, como se riqueza fosse algo que não tem relação com Deus. Quando, na verdade, o que afasta Deus do ser humano é aquele que ama mais as riquezas do que a Deus. Tem pessoas que usam a história do jovem rico. O jovem rico chegou até Jesus dizendo: "Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus disse para ele: "Honra o seu pai, a sua mãe, não adultere,
não minta. E aquele jovem respondeu: tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. Então Jesus disse: se queres ser perfeito e ter um tesouro no céu, venda tudo o que você tem e me siga. Então aquele jovem abaixou a cabeça, ficou triste e foi embora. E com base nessa história, muitas pessoas dizem: aí está a prova de que a riqueza não vem de Deus. Mas a verdade é que Jesus sabia que no coração daquele jovem a riqueza prevalecia sobre o reino de Deus. Ele não estava pronto para largar a riqueza. Para ele, a riqueza era como Deus, o ponto principal da sua vida. Por outro lado, quando Jesus morreu, um senador, um homem rico, José de Arimateia, que era senador, ofereceu seu túmulo para que Jesus fosse sepultado. Então nós vemos que Zaqueu era um publicano. A Bíblia conta que ele era um homem muito rico, mas ele subiu em uma árvore porque ele era de pequena estatura para ver Jesus. E Jesus foi até a árvore em que ele estava e disse: desce, porque hoje convém comer em sua casa. Então veja que Jesus comeu com um homem rico e não falou nada para Zaqueu. E Zaqueu, de livre e espontânea vontade, quando encontrou Jesus, disse: se eu tenho defraudado alguém, eu pagarei 4 vezes. A diferença entre o jovem rico e Zaqueu e José de Arimateia, tanto José de Arimateia não tinha riqueza no coração, tanto Zaqueu também não tinha. Ele estava preocupado em conhecer Jesus. Portanto, não demonize a riqueza. Eu não sei de qual é a palavra que você já ouviu a respeito de riqueza ou a respeito de pobreza, mas não é verdade que o reino do céu é dos pobres. Algumas pessoas dizem que o texto do Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças, no capítulo 5, quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, tem um bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito não são os pobres de dinheiro, são os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que nós somos pobres, que não temos como ter o bem em nós. Dependemos do Senhor para colocar em nós a bondade. Nós, como seres humanos, como pessoas afastadas nas trevas, na queda, no pecado, carregamos vários pecados. Cada pessoa tem a sua fraqueza. Uns são fracos na bebida, na prostituição, no adultério, na lascívia, na, na corrupção. Outros têm problemas com a honestidade, com a administração de riqueza, com o dinheiro. Outros têm fraqueza com relação a serem muito sensíveis e facilmente guardam raiva, mágoa, porque se ofendem muito facilmente. Outros guardam inveja, cobiça. E assim, nós temos várias fraquezas que vão tomando conta do ser humano. Lá em 1 João, no versículo 8, nós vemos: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E aquele que diz que não tem pecado faz que o Senhor seja um mentiroso. E nele não está a verdade. Então, nós temos as nossas fraquezas, ricos e pobres. Os pobres que o Evangelho fala são os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que reconhecem, os que são pobres, os que têm pecados e que reconhecem: eu preciso daquele que é o dono de todo o tesouro, do ouro e da prata, mas que é o dono do maior tesouro, que é a salvação.
Ele é o dono, mais do que ser o dono do ouro e da prata, que Ageu, capítulo 2, versículo 8, fala a respeito de Deus, que Deus, ele fala, minha é a prata e meu é o ouro. Deus é o dono do maior tesouro, a vida eterna, o reino de Deus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito significa bem-aventurado aquele que reconhece, eu sou miserável e pobre. Eu tenho o meu pecado. Eu menti hoje. Eu olhei e cobicei a mulher do próximo hoje. Eu olhei e desejei o carro ou a casa que é do outro. Eu tive a chance de pegar um dinheiro a mais num contrato e eu peguei esse dinheiro. Eu tive a chance de subornar e eu subornei. Então eu reconheço que eu sou pecador. Ou eu vejo que esses pecados lutam dentro de mim. Mas eu reconheço a minha pobreza de espírito e que eu preciso de Jesus. Então, o versículo 7, quando fala sobre domínio e empréstimo, ele fala: o rico domina sobre o pobre. É melhor que você tenha riquezas na terra. E você pode ter riquezas sendo pobre de espírito, entendendo, eu sou pobre, mas eu vou desenvolver o meu trabalho, vou prestar um bom serviço, vou ser disciplinado, vou seguir a Deus, vou colaborar, contribuir com os pobres, com a igreja, com as coisas do reino de Deus, como José de Arimateia, como também o dono do bezerro, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele disse para os seus discípulos: ide até tal lugar, lá estará um bezerro preso, um burro, um animal. Não era um bezerro, era um burro, um animal de carga. O burro era o animal que era para aquele que Jesus montasse naquele burro e entrasse na cidade de Jerusalém na última semana dele. Ele disse assim: o animal vai estar preso ali. Se alguém perguntar a vocês o que vocês estão fazendo, digam: o mestre precisa dele. Então, nós vemos que Jesus conhecia o dono daquele animal. E Jesus, quando disse para os discípulos que fossem soltá-lo e trazê-lo para ele tinha acesso àquela pessoa, que tinha a posse daquele animal. Ser dono de um animal de carga, naquele tempo de Jesus, era sinal de riqueza. Ser José de Arimateia, oferecer o seu túmulo, significa que Jesus o conhecia, que ele tinha esse contato com aquela pessoa. Então você pode ser um rico, o rico ele domina sobre o pobre. Então o rico ele tem autonomia, ele tem escolha. O pobre sempre fica na dependência, sempre depende do outro, sempre está com a falta, não consegue produzir. Então o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então aqui o texto fala que lá em Deuteronômio, no capítulo 28, existem as promessas de Deus para aqueles que seguem os seus caminhos. E uma das promessas tu emprestarás a muitos e nunca tomarás emprestado. Uma das promessas que para aqueles que são fiéis a Deus é essa. Então, quando nós lemos essa promessa em Deuteronômio 28, nós podemos concluir que a promessa de Deus é que aqueles que seguem a Ele serão prósperos, terão condições de emprestar e de não tomarem emprestado. O ponto número 3 sobre riqueza e pobreza está ali no versículo 9. Fala a respeito da generosidade. Fala a respeito de generosidade. Então, o versículo 9 fala: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Aqui nós vemos que Deus, ele se preocupa com aqueles que estão em uma situação difícil. Deus ama aqueles que auxiliam, que colaboram, que têm a bondade no coração de repartir aquilo que tem recebido com aquele que está
em uma situação mais difícil. Aquele que é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 25, está escrito que a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. E o versículo 24 do mesmo capítulo 11 de Provérbios nos ensina que há pessoas que dão e lhes é multiplicado, e há aqueles que retêm além do que é necessário para a sua própria perda. Então veja aqui, ligando Provérbios 22, 9 com Provérbios 11, versículos 24 e 25, nós temos aqui 3 versículos que nos permitem entender que o Senhor se agrada daqueles que são generosos, daqueles que ajudam o próximo. A alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25. Quem é generoso será abençoado. Por outro lado, Provérbios 11, 24. Aquele que retém além do que é necessário, ou seja, segura o que tem, isso nos fala a respeito de avareza, que não quer repartir aquilo que tem recebido em abundância, ele retém, aquele que retém além do que é necessário, terá o que ele retém para a sua perda. Ainda nesse ponto de riqueza e de pobreza, que é o segundo recorte, eu fiz aqui uma quarta anotação sobre a opressão e a cortesia. O versículo 16 fala sobre isso. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Nós vemos aqui que algumas pessoas, quando olham o pobre, elas oprimem, passam por cima do pobre, humilham o pobre e, inclusive, tem um texto em Tiago, quando Tiago fala a respeito da acepção das pessoas e critica a forma como as pessoas lidavam com os ricos e os pobres. Ele fala: Deus não faz acepção de pessoas. Quando vocês recebem dentro da igreja um homem rico e dizem: vem e senta-te aqui, e olham e dizem para o pobre: tu te assentas aí. Não fizeram distinção entre as pessoas? Não são, porventura, os ricos que vos oprimem e que vos levam aos tribunais? Tiago faz essa pergunta, mas a fala de Tiago está totalmente relacionada à hipocrisia de fazerem acepção entre as pessoas. Algumas pessoas leem essa passagem de Tiago para afirmar: os ricos não valem nada. Veja só, Tiago fala aqui: os ricos são os que levam as pessoas aos tribunais e que oprimem os pobres. Como nós já falamos no comentário do anterior, não são todos os ricos que são iguais. Você pode ter tido uma experiência ruim com algum rico que agiu dessa forma. E muitas vezes você vai encontrar muitos ricos assim. Mas o que Tiago estava falando é que muitas vezes eles, os ricos, são os que oprimem o pobre. Não significa que todos são assim. Significa que muitas vezes eles são assim. E esse versículo 16 fala justamente sobre esse tema, sobre opressão e sobre a cortesia, que aquele que é rico e oprime o pobre, e muitas vezes oprime o pobre com o objetivo de ficar mais rico, fica oprimindo o pobre para que obtenha riqueza, e depois fica dando cortesias, fazendo ofertas, dando produtos da sua loja ou oferecendo serviços de maneira gratuita como cortesia para o rico, sendo que ele sabe que o rico é justamente aquele que tem condição de pagar pelo serviço, com certeza passarão necessidade. Ele está dizendo aqui, por que esse versículo diz isso?
Aquele que oprime o pobre para se enriquecer vai perder o cliente que é pobre. Um pobre que vai em uma loja e é maltratado, ele não volta naquela loja. Ele vai dizer assim: essa loja não trata bem os clientes, então eu não volto aqui. E por outro lado, aquela loja está oferecendo, dando cortesias para o rico. Então o rico não está pagando pelo serviço. A pessoa pensa em fazer um agrado para os ricos e oprimir os pobres. Qual o resultado disso? A pessoa vai fechar o seu negócio. Ela com certeza, como diz o texto, vai passar necessidade, porque ela vai perder o seu negócio. Quando você tem um negócio, você tem que ser justo. Cobre pelos seus produtos, cobre pelos seus serviços, e tem muitos ricos que, inclusive, estão acostumados em serem bem tratados, e o ser bem tratados deles significa: você não pode me dar de graça? Eu vou lá na sua loja, porque daí você vai ser meu amigo. Tem algumas pessoas que têm esse, eu vou usar uma palavra aqui, descaramento, porque elas não têm vergonha em agir dessa forma. Elas são ricas e agem dessa forma. Não é correto agir dessa forma. Aquele que é rico, que tem condições de pagar pelo serviço, de pagar pelo produto, deve honrar aquele que está vendendo e está trabalhando no seu negócio. Então, esse versículo fala sobre opressão e cortesia. O pobre que compra o seu serviço, que compra o seu produto, ele é digno de respeito. Ele é imagem e semelhança de Deus. Ele trabalhou para conquistar a riqueza que ele tem na mão. A riqueza que ele tem não é muita, mas ele ganhou aquele dinheiro com um trabalho honesto e ele está pagando pelo seu serviço. Não oprima o pobre. E o quinto ponto sobre riqueza e pobreza é: não oprima o pobre, porque o Senhor é advogado da causa deles. Os versículos 22 e 23 nos falam isso. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Então esse versículo nos fala: é possível ganhar a causa do pobre, mas o Senhor toma depois a justiça pela vida deles, pela causa deles. Quando você se vale de um processo e oprime aquele que é pobre, depois você recebe a consequência, a justiça que vem de Deus. A justiça de Deus vem de várias formas. Ela vem, nós vamos chegar em Provérbios, capítulo 26, no versículo 2, diz assim: assim como o voo da andorinha e o voo do pássaro que vagueia, a maldição não virá sem causa. Provérbios 26, versículo 2. Esse texto nos ensina que quando um pássaro, quando uma andorinha estão voando, eles sabem qual o caminho que eles estão fazendo no seu próprio voo. A maldição também, quando ela fica voando, passeando pela terra, e ela cai na casa de maneira repentina, não à toa. Ela vem em razão de alguma coisa que as pessoas fizeram anteriormente. A maldição nunca vem sem causa. Quando uma maldição, uma notícia ruim vem em um lugar, se não é provação de Deus, ela veio, que é momentânea, com a finalidade de ensinar alguma coisa para os seus filhos, ela vem porque alguma semente foi plantada. Então não oprima os pobres, porque você vai estar plantando semente que depois vai trazer a colheita. O terceiro recorte fala sobre o sábio e o tolo.
O versículo 3 fala: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Na Almeida Revista e Corrigida fala que o tolo vê os tolos veem o perigo e passam, mas o prudente é aquele que vê e foge. Então veja, aqui a diferença entre o sábio e o tolo. O sábio, ele é prudente. Ele presta atenção nos caminhos que ele percorre, ele avalia onde ele está. E quando ele percebe que existe alguma coisa que não está correta, alguma coisa errada, ele já busca refúgio. Esse buscar refúgio ele busca conselhos, busca pessoas que possam dar instrução para ele, ou ele busca se esconder em algum lugar, se ele está andando na rua ou se ele está dirigindo um carro e ele percebe o perigo. O prudente é aquele que presta atenção no seu caminho. É aquele que não sai para qualquer lugar sem saber, sem rumo, sem direção, sem rota. Tem pessoas que não prestam atenção. Tem jovens que recebem um convite, vamos naquele baile. E ele nunca parou para pensar, quem vai estar nesse baile? Tem segurança nesse baile? Tem quais as pessoas que vão nesse lugar? Porque se as pessoas prestassem atenção, quantos jovens, isso aqui estou falando também para os pais, pergunte para os seus filhos, aonde você está indo? Tem pais que dizem, ele perdem os seus filhos porque o filho, adolescente, jovem, recebeu um convite de um amigo para ir a algum lugar e eles não param para perguntar onde você está indo. Ensine os seus filhos, adolescentes e jovens. Diga para eles, olha, seja prudente. Quando você conversa com seus amigos, veja onde é o lugar, em que hora, a que hora o evento acontece. Tem pessoas que não são prudentes e deixam o filho e a filha dormir na casa do amigo, da amiga, e você nunca sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o irmão daquele amigo, daquela amiga do seu filho e da sua filha. Então, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. A sabedoria, a prudência exige que os pais estejam atentos em relação às amizades dos filhos. Tem pais que relaxam nisso, porque estão muito preocupados com o seu trabalho, estão pensando, mas eu tenho muita preocupação com o meu trabalho. E perdem os seus filhos porque não prestaram atenção. Também é necessário prestar atenção com os parentes do seu cônjuge. Às vezes, o seu marido e a sua esposa são pessoas muito boas, mas você não sabe quem são os primos deles, os cunhados, e é necessário prestar atenção nisso, porque acontecem muitas situações. É triste de falar a respeito disso, mas como nós estamos meditando na palavra, tirando lições para a nossa vida, é importante falar disso. Existem muitas pessoas que passam por essas situações. Deixar um filho na casa de um tio, na casa de um parente, se você não conhece essa pessoa tanto quanto você deveria conhecer, não deixe, cuide dos seus filhos, seja prudente. O prudente, ele percebe o perigo, ele antecipa o perigo e ele busca proteção. Já o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O inexperiente é aquele que deixa a vida me levar, vai levando a vida e não pensa nessas coisas. Talvez nunca tenha pensado nisso. Por isso, aqueles que estão em fase de procurar uma pessoa para relacionamento, é importante conhecer os pais, conhecer os irmãos, saber quem são as pessoas, para que porque no futuro, quando você tiver filhos, qual é o ambiente em que esses filhos vão estar. E é por isso que é importante escolher as amizades, porque com os amigos que você caminhar, você vai saber se você vai ter a chance
de deixar o seu filho brincar, estudar com os filhos desses amigos. O quarto recorte fala sobre o favor do Senhor. Fala no versículo 4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então nós vemos aqui a recompensa da humildade. Seja humilde. Quando você é humilde, você recebe do Senhor riqueza, honra e vida. Quando você tem humildade e você tem temor ao Senhor. Já falamos aqui do temor ao Senhor. O temor ao Senhor significa ter alto respeito a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Esse versículo 4, eu coloquei favor do Senhor porque nós já falamos a respeito do favor do Senhor. O favor do Senhor é uma dimensão em que você está tão perto de Deus que Deus abre as oportunidades para que você tenha longa vida, riquezas e honra. E eu coloquei a anotação de Provérbios, capítulo 3, porque quem está acompanhando essa série sabe que em Provérbios, capítulo 3, o título do capítulo 3 do episódio aqui é o favor do Senhor. Porque o capítulo 3 de Provérbios traz essa explicação. Ele fala que busque a sabedoria. Porque se você buscar a sabedoria, se você estiver perto de Deus, a sabedoria lhe dará na mão direita vida longa, e na mão esquerda as riquezas e a honra. Então, nós vemos aqui que esse versículo 4, ele inverteu a ordem. Ele falou que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza e a honra, e ele colocou a vida por último. Mas quando você lê Provérbios capítulo 3, ele fala, na mão direita, vida longa, na mão esquerda, as riquezas e a honra. Mas o que importa é que esses 3 pontos, riqueza, honra e vida, ou vida na mão direita e riqueza e honra na mão esquerda, são as bênçãos que Deus entrega como seu favor para aqueles que são humildes. Veja aqui a recompensa da humildade. Qual é a humildade? A humildade é, eu reconheço que eu sou pobre de espírito. Eu sou humilde. Eu sei que por mais que eu tenha riquezas nessa terra, eu dependo da salvação de Jesus Cristo. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que muitas vezes eu não consigo perdoar. Eu sei que muitas vezes eu olhei para o lado e fiquei com inveja ou com cobiça. Eu admito que muitas vezes eu tenho pensamentos de lascívia ou de prostituição ou de adultério. Às vezes eu penso em subornar alguém para conseguir uma vantagem, para conseguir vencer um contrato, para conseguir aquele contrato com o governo. Eu trapaceio muitas vezes. Então, ou eu penso, eu sou tentado a isso. Cada pessoa com a sua fraqueza, quando reconhece, eu dependo do Senhor, porque eu não consigo liberar a amargura, a tristeza. Muitas pessoas pensam, tristeza não é pecado porque a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo falou na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, alegrai-vos, outra vez digo-vos, alegrai-vos. Ou seja, aquele que está se sentindo triste e abatido precisa ir até o espelho, colocar um sorriso no rosto e segurar o sorriso ali por 30 segundos. Existe, a ciência mostra que quando você sorri, mesmo quando você não tem motivos para isso, mas quando você vai no espelho e você abre o sorriso e coloca nos seus olhos uma expressão de quem está feliz e mantém aquela posição por 30 segundos e diz coisas que você tem para agradecer, eu ainda estou vivo, eu estou respirando, eu tenho esse lugar onde eu estou, eu tenho esse espelho onde eu posso ver a minha face, eu ainda tenho chance de sair dessa situação. Deus ainda me deu a esperança, então eu tenho motivos para agradecer. Quando você coloca o sorriso junto com a gratidão, você começa a bater com violência na tristeza. E você fala, eu não vou ficar nessa situação. Eu vou sair e vou olhar
para os pássaros, para o céu, eu vou procurar, vou anotar aqui, vou pegar as fotografias e relembrar quantas bênçãos Deus já me deu. Então, quando você reage, quando você agride a tristeza, você está cumprindo a palavra. Então, a recompensa da humildade é aquele que sabe, eu sou pobre de espírito, eu dependo do Senhor. Então, aquele que tem a humildade, a recompensa da humildade e do temor ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, são a riqueza, a honra e a vida. E nós temos 2 vídeos nessa série. Provérbios capítulo 2 explica tudo sobre o que é o temor do Senhor. Como que uma pessoa recebe o temor do Senhor? Então, se você não assistiu esse episódio, aqui no canal, assista o episódio Recortes em Provérbios, capítulo 2. O título do episódio é O Temor ao Senhor. Ali, o Provérbios 2 está explicado, o temor do Senhor. E Provérbios, capítulo 3, explica como alcança o favor do Senhor. Então, o 4º recorte é esse. O 5º recorte fala sobre o perverso e o de mau humor. Primeiro vamos ver o versículo 5 e depois na próxima tela vamos ver o de mau humor. No versículo 5, no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. O perverso é aquele que faz as coisas erradas. É o criminoso, o traficante, o que furta, o que engana, o que trapaceia, o que adultera, o que ensina as pessoas a vamos sair com pessoas casadas, porque isso é muito bom. Tem pessoas que ficam incentivando, ensinando outras pessoas a praticarem esse tipo de mal. Então, no caminho do perverso há espinhos e armadilhas, porque você vai se envolver com uma pessoa casada, você vai se envolver com furtos, roubos, tráfico, com suborno, com corrupção, com trapaças em contratos. Nesse caminho sempre existem armadilhas. Pessoas que vendem terrenos que não existem. Tem pessoas que vêm e enganam pessoas, dizendo assim, eu sou um corretor de imóveis, compra esse terreno aqui. E tomam riquezas de pessoas que tinham sonho de comprar uma chácara, de comprar um terreno na praia, e estão ali enganando as pessoas. No caminho do perverso, o que existe? Existem espinhos e armadilhas de morte. Aquele que se envolve com uma pessoa casada está ali correndo risco da sua própria vida. Você nunca sabe quem é o marido, a esposa daquela pessoa. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Então aqui, primeiro, o perverso. Nesse 5º recorte, eu coloquei o perverso e o de mau humor, mas a verdade é que Deus está dizendo para nós, fique longe do perverso e fique longe da pessoa de mau humor. Nesse versículo 5, nós vimos, no caminho do perverso há espinhos e armadilhas, porque no caminho do perverso ele faz coisas erradas. Você tem espinhos, porque você tem dificuldades para você fazer aquela coisa errada. Fazer a coisa errada exige que você faça as coisas às escondidas. Você não tem tranquilidade para fazer as coisas. Existem espinhos por isso. Existem armadilhas porque você pode enganar alguém, trapacear alguém, sair com a mulher de alguém, com o marido de alguém e acabar sendo morto, porque existem armadilhas. Você não sabe quem é a pessoa que está ali. E quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Agora, a segunda parte, os versículos 24 e 25, falam da pessoa de mau humor. Veja o 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Versículo 25. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então nós vemos a pessoa, qual é a armadilha mortal? Nós sabemos que na nossa vida, se nós andamos com pessoas alegres, pessoas que prosperam, que procuram crescer, que procuram desenvolver as suas habilidades, que procuram crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento espiritual, nós vamos aprender coisas com essas pessoas. Mas se nós andamos com pessoas que vivem de mau humor,
que facilmente ficam com raiva e com ira, nós vamos, com o passar do tempo, pegando esses hábitos. Com o passar do tempo, nós acabamos ficando iguais a essa pessoa. Esse versículo 24 e 25 nos ensinam que o ambiente que você fica, o ambiente que você frequenta, influencia sobre nós. Então, é importante prestar atenção onde você está indo. Não fique perto dessas pessoas. Se você tiver que trocar uma palavra com elas, que seja uma palavra para deixe esse mau humor. Como nós estávamos falando em Filipenses 4:4, alegrai-vos, outra vez digo-vos, alegrai-vos no Senhor, diga para a pessoa. Você pode se alegrar, você pode colocar um sorriso, você pode se olhar no espelho, colocar um sorriso, lembrar das coisas e usar a gratidão para lembrar de quantas coisas boas você tem. Então você pode trocar uma palavra, mas andar com eles vai trazer uma armadilha mortal. Qual é a armadilha mortal? Viver uma vida de morte. Porque a morte não está relacionada apenas à morte física. Quando você vive uma vida de mau humor, uma vida com raiva, você está vivendo uma vida em que você é um morto-vivo. Você está vivo, mas está vivendo uma vida de morte. Agora, o sexto recorte fala sobre a disciplina aos filhos. Versículos 6 e 15 falam disso. 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Essa versão da NVI, fazendo a leitura agora, não me parece uma boa leitura. Porque, veja, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Vamos supor que os pais não tenham um relacionamento com Deus e tenham objetivos de fazer com que essa criança se torne alguém que está relacionado a alguma coisa errada. Alguém que seja muito rica, mas que não siga Deus. Vamos imaginar aqui pais que não acreditam em Deus. Então eles vão instruir a criança segundo os objetivos que eles têm para a criança. E mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Então, essa tradução da Nova Versão Internacional para esse versículo não me pareceu boa. A versão da Almeida, revista e corrigida, fala: instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando velho, não se esquecerá dele. E quando o texto fala, ensina o menino no caminho em que deve andar, ele está falando que o caminho em que os pais devem orientar os filhos é o caminho do Senhor. Instrui. Então, a melhor interpretação para esse texto é: instrui o seu filho no temor ao Senhor. Ensine a sabedoria para o seu filho. Mostre para o seu filho que existe um Deus que é criador e que tem desejo de ter relacionamento com ele. Leia o texto de 1 Samuel, no Antigo Testamento, no capítulo 3, quando Samuel era muito criança e ele cresceu no templo e ele ouviu a voz de Deus chamando ele, Samuel, e ele perguntou ao sacerdote Eli: você me chamou? E o sacerdote Eli falou: eu não te chamei. E ele ouviu aquela voz por 3 vezes e o sacerdote Eli entendeu que Deus queria falar com o menino e disse para ele: da próxima vez que você ouvir a voz, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel disse: fala, Senhor, e o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel, trazendo uma grande informação, dizendo que o povo de Israel seria tomado pelos seus inimigos e que Eli seria destituído do cargo de sacerdote porque não estava atendendo à vontade de Deus. Muitas vezes nós não ensinamos os nossos filhos a buscarem a Deus, mas devemos ensinar aos nossos filhos: existe um Deus, você pode falar com Ele, mesmo nas suas necessidades mais básicas, como por exemplo, eu perdi a tiara, eu perdi o meu carrinho, eu não sei onde eu deixei. Peça a Deus uma iluminação. E Deus faz a criança lembrar: ah, foi ali que eu deixei.
e nas pequenas experiências que você vai orientando o seu filho, a sua filha a terem com Deus, Deus vai fazer com que ela se conecte com ele. Então, o versículo 6 fala assim, sobre a disciplina aos filhos, ensine a criança de acordo com no temor ao Senhor. Apresente Deus para a criança. E mesmo quando o texto da Almeida Revista e Corrigida fala, e mesmo quando o velho não se desviará dele. Ou seja, mesmo que depois, na adolescência ou na juventude, exista uma influência de amigos que carregam o seu filho para um outro caminho, ele vai se lembrar em algum momento de Deus. Mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Agora o versículo 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então o versículo 15 fala que crianças são crianças. Muitas vezes fazem coisas erradas porque não têm entendimento. A tolice está ligada à criança. A tolice, o que é a tolice? O que é a insensatez? É a falta do bom senso. Elas estão em fase de desenvolvimento. Elas estão em crescimento, estão em fase de aprendizagem. Então, é necessário que se aplique a disciplina, ou seja, é necessário que se apliquem alguns castigos, algumas penalidades, para que a criança faça a associação. Isto é errado, e se eu fizer isso, eu tenho uma consequência negativa na minha vida. Mostrar que a vida tem consequências negativas e que existe uma relação de causa e efeito, tudo que eu faço gera um efeito. Tem até uma lei que fala isso, né? A toda ação corresponde uma reação de mesma força e intensidade, que é uma das leis ali da física. Quando você faz a força em alguma coisa, sobre aquela coisa vai vir uma reação, é importante colocar a disciplina. É importante ensinar, dizer, se você fizer isso, você vai ter essa consequência ruim na sua vida. Cabe aos pais ensinarem isso para os seus filhos dentro de casa, para que eles tenham uma boa vida e sofram menos, porque os pais que não disciplinam os seus filhos acabam entregando os filhos para a ruína. Quem ama, educa. Quem ama, se você ama, você vai colocar educação. Nós lemos no livro de 1 Reis, no capítulo 1, conta a história de Adonias. Ele era filho do rei Davi. Quando ele viu que o rei Davi estava velho, ele, sendo o irmão mais velho, pegou alguns homens, foi até uma praça e se colocou como rei de Israel, sem aguardar que Davi fizesse a passagem do trono para ele. A Bíblia fala sobre Adonias que Davi nunca o repreendeu. E aqueles que conhecem a história de Adonias, Adonias acabou sendo morto pelo rei Salomão, porque Davi passou o trono para o rei Salomão, e o rei Salomão, quando sentou-se no trono, Adonias ficou frustrado. Ele tinha feito toda a festa dizendo que ele era o rei, e de repente o pai dele saiu numa praça e fez a coroação de Salomão, seu irmão, que era mais novo do que ele. E depois ele foi para sua casa e se escondeu. Mas ele não ficou conformado, então ele pediu para que a mãe de Salomão lhe desse a última esposa de Davi. Por que ele queria a esposa do seu pai, depois que o pai estava morto? Porque ele estava levantando uma rebelião, onde ele ia dizer, vejam, eu fiquei com a esposa do meu pai, então significa que eu é que sou o rei. E Salomão percebeu isso. Então, quando a mãe de Salomão pediu o trono para ele, em nome de Adonias, veja a estratégia de Adonias. Adonias foi até a mãe de Salomão e disse, pede para o rei que me dê a esposa do meu pai, agora que ele faleceu.
E Salomão percebeu a estratégia de Adonias e disse para sua mãe: Por que você me pede a mulher do meu pai para o meu irmão? Logo tu me pedirás o trono também. Então ali, Salomão tomou uma providência. Ele mandou que Adonias fosse penalizado com a morte, para garantir que ele ficaria no trono. Mas por que eu trouxe essa história de Adonias para esse versículo 15? Porque a insensatez, a falta de bom senso, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. O texto de 1 Reis fala que Davi nunca corrigiu Adonias. Esse é o detalhe. Então, quando você não corrige o seu filho, ele vai fazendo tudo o que ele quer, e no futuro ele pode tomar decisões que podem levá-lo à morte. Por isso é importante aplicar a disciplina. Tem pais que pensam, mas coitadinho, mas coitadinha. Mas se você aplicar a disciplina agora, você livra a criança do mal. O 7º recorte fala sobre a lei da semeadura. Versículo 8. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Então a lei da semeadura é, semeou a injustiça, com certeza você vai colher a maldade. É aquele texto que eu falei um pouco atrás. Provérbios 26, versículo 2. Assim como o voo do pássaro e da andorinha, assim é a maldição. Ela não vem sem causa. O pássaro e a andorinha sabem para onde estão voando. A maldição também sabe exatamente qual a casa e qual a pessoa que vai atingir. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Por que esse versículo fala o castigo da sua arrogância? Aquele que faz a coisa errada, ele tem a arrogância, o orgulho, dizendo: eu vou fazer e ninguém vai ver. Eu vou fazer e eu não tô nem aí. Eu faço o que eu quero. Eu falo o que eu quero. Salmo capítulo 12 fala sobre as pessoas que falam mal, usam a língua para difamar os outros. A Bíblia fala assim, tem pessoas que usam a língua para falarem mal a respeito das outras pessoas. E você vem e fala para elas, parem de fazer isso. E elas dizem, com a nossa boca, a boca é nossa. Nós falamos o que queremos. Com a nossa boca prevaleceremos. Então o Salmo 12 nos dá um exemplo de pessoas que fazem isso. De pessoas que dizem, eu vou falar o que eu quiser e as pessoas vão ter que escutar, e isso é arrogância. Mas quem semeia injustiça, e é injusto quando nós falamos mal a respeito do próximo, e nós sabemos que a pessoa não fez nada, quando não conhecemos a vida da pessoa, e vamos falando, criticando, tem aquele que é pobre, e agora estou falando da questão financeira, é pobre financeiramente, nem conhece aquela pessoa que é rica e fica lá falando, olha lá o rico, porque está carregando inveja no coração, está semeando injustiça, está falando a respeito de uma pessoa que não sabe, está falando a respeito de uma pessoa que não conhece. Só Deus sabe o que está no coração daquele rico. Existe também o rico que olha para o pobre e fala, esses daí são os preguiçosos. Você não sabe qual é a história daquele pobre. Você não sabe o que ele passou, que ele ainda não conseguiu florescer, não conseguiu descobrir o caminho. Tanto um quanto o outro, abrir a boca para fazer comentários a respeito das outras pessoas, sem que você conheça a história daquela pessoa, sem que você saiba realmente qual é a realidade daquela pessoa, é maldade. O castigo da sua arrogância será completo. É como se você soubesse, sem você nem conhecer aquela pessoa, que você pode falar tudo o que você quer a respeito dela. Então, abandone essa arrogância. Versículo 12. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Então, os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Deus protege as pessoas que falam com conhecimento. Porque as pessoas que falam com conhecimento são as pessoas que buscam sabedoria, que buscam informação, que buscam conselhos, que buscam entendimento, que buscam discernimento, que buscam prudência. Tudo isso nós falamos em Provérbios capítulo 9.
A sabedoria tem os seus amigos. O capítulo 8 fala, o título dos recortes do capítulo 8 é Os Amigos da Sabedoria. E os amigos da sabedoria são a sabedoria não anda sozinha. Junto com a sabedoria vem o conhecimento, a instrução, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento, a retidão, a justiça, a prudência. Então, tudo isso acompanha a sabedoria. Quem segue nesse caminho, os olhos do Senhor protegem o conhecimento, protegem a pessoa que carrega o conhecimento. Mas ele frustra as palavras dos infiéis. Deus faz com que os infiéis, os que andam fora da fidelidade de Deus, né, tenham seus projetos frustrados. Em outras palavras, esse versículo 12 é a lei da semeadura. Se você buscar conhecimento, sabedoria, entendimento, prudência, conhecimento, discernimento, você vai ter um bom caminho. Você vai estar protegido pelos olhos do Senhor. Mas se você for uma pessoa infiel, que é indisciplinada, que não busca conhecimento, que anda na tolice, que anda no caminho tortuoso, que anda no caminho que se desvia do correto, que olha de maneira indevida, que anda por caminhos tortos, que usa a língua para falar o que não deve, aquilo que você falar, aquilo que você fizer, vai ser frustrado. Porque você não vai conseguir um bom resultado, porque está no caminho torto. O 8º recorte fala sobre contendas. Versículo 10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Esse 8º recorte poderia ficar junto com o 5º. Aqui no 5º, ali embaixo da tela, nós falamos sobre o perverso e o de mau humor. Então, esse 8º recorte, afaste-se da pessoa que vive criando contendas. O zombador é aquele que tem aquelas pessoas que gostam sempre de ficar tirando sarro da cara do próximo, que gostam sempre de colocar apelidos nas outras pessoas, que gostam sempre de diminuir o próximo, fazer chacotas, bullying com outras pessoas. Quando você manda embora o zombador, que é essa pessoa que faz essas coisas, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Porque muitas vezes tem aquelas pessoas que gostam de se fazer, de chamar atenção para si, fazendo piadas que diminuem, desprezam, ridicularizam o próximo. Então a pessoa está sempre procurando uma característica na outra pessoa para que ela possa tirar sarro da outra pessoa. E esse tirar sarro é sempre aquele humor que é para diminuir o próximo. Não é que o cristão não possa se divertir, mas existem aquelas brincadeiras em que você está sempre diminuindo o outro. Tem algumas pessoas que a vida delas é isso. Onde elas estão, elas já procuram um apelido, e o apelido sempre é alguma coisa que é para ridicularizar o próximo. Ou é sempre para criar uma contenda, para criar uma confusão. Ou é para insultar alguém. Fuja dessas pessoas, porque se você manda embora esse tipo de pessoa, a briga acaba a contenda, acaba o insulto. Mas essa pessoa é o meu marido, essa pessoa é a minha esposa. E agora, o que eu faço? É hora de procurar uma terapia. É hora de você procurar um lugar onde você possa conversar com o seu cônjuge para fazer o tratamento dessa situação. É hora de ver como resolver essas circunstâncias. Procure um atendimento pastoral, procure um padre, procure um psicólogo, procure algum profissional que cuide desse assunto, mas não fique de braços cruzados esperando que a solução caia do céu. Você ora de um lado, você conversa com a pessoa do outro lado e ao mesmo tempo você busca ajuda. Ah, mas a pessoa não quer ajuda. O que eu faço?
Insista com a pessoa dizendo, nós precisamos resolver isso. Talvez você precise procurar a casa do seu pai, a da sua mãe, e ficar um tempo, dizer, eu vou ficar uma semana com os meus pais, mas eu preciso que você assuma o compromisso de conversar a respeito desse assunto. Situações assim podem acontecer porque faltou sabedoria para uma das partes em algum momento. Mas se não é o seu marido, a sua esposa, se não é alguém da sua família, você pode mandar embora o zombador. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Nono recorte, fala sobre sinceridade e elegância. O versículo 11 fala, quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Então aqui, poderia ter colocado etiqueta, poderia ter colocado posicionamento, aquele que sabe como se posiciona, poderia ter colocado postura, aquele que sabe como se posicionar, aquele que tem postura em relação a como se porta, como fala com as pessoas, aquele que é sincero, que é transparente de coração, que é verdadeiro, e aquele que cuida em como se veste, como faz a sua maquiagem, não muito, não carregada, mas tem aquela discrição, sabe se portar com elegância, será amigo do rei. Ou seja, será amigo das pessoas que governam, das pessoas que lideram, será amigo do rei. Então, cuide do seu coração para que você tenha sinceridade e cuide também da forma como você se apresenta. Aqui fala a respeito de como você fala, como você se veste, como você se posiciona. 10º recorte fala sobre preguiça. O versículo 13 fala, o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. Esse versículo nos fala que o preguiçoso sempre encontra desculpas. Pare de dar desculpas. Se você tem um projeto que você tem procrastinado, você tem parado, porque você fala, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, hoje não dá. Se você tem um projeto, comece a fazer o que precisa ser feito agora. Ah, mas não, eu não tenho a condição perfeita. Esqueça a perfeição. Não seja perfeccionista. Comece com o que você tem. Ah, eu quero ser um empresário. Nunca vai acontecer. Como eu falei um pouco atrás do Silvio Santos, ele começou vendendo canetas na rua. Tem um outro homem que hoje é muito rico, Flávio Augusto, é o dono de uma escola de inglês. Ele fala que ele começou vendendo relógios. Ele foi em uma loja, pegou um relógio, vendeu aquele relógio, com o dinheiro da venda do relógio, ele voltou na loja, comprou mais um relógio. Depois de vender o segundo relógio, ele tinha dinheiro para comprar 2 relógios. Ele comprou 2 relógios, vendeu os 2 relógios, comprou 4, depois ficou amigo e ganhou a confiança do dono da relojaria, que permitia que ele pegasse alguns relógios. Então ele podia sair com vários relógios em consignação, vendia, e foi assim que ele começou a sua trajetória no campo dos negócios. Então, veja que o ambiente do Silvio Santos, o ambiente do Flávio Augusto, não era um ambiente favorável, mas eles começaram. E eles não esperaram. Eu vou esperar receber um investimento de uma pessoa que vai aqui colocar o dinheiro na minha vida. Eles começaram. Então o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. Pare de dar desculpas. A pessoa só não prospera se ela ficar dando desculpas. Sempre existe alguma coisa que você pode aprender e sempre existe algum ramo, algum lugar onde você pode prosperar. Estou sem ideias. Então, nesse caso, comece orando. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é como a onda do mar. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor.
Então, comece orando e também agindo, fazendo a sua parte. Comece a conversar com as pessoas, prestar atenção, avalie o que eu gosto de fazer, o que eu poderia fazer. Tome atitude, tome uma ação, fuja da preguiça de dar desculpas. 11º recorte fala sobre a mulher imoral. O versículo 14 diz: a conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Então veja, o texto fala que mulheres imorais são uma grande armadilha. Aquele que cair, estiver na ira do Senhor, vai cair na mulher imoral. Quem fica na ira do Senhor? Aquele que se desvia do caminho de Deus. Porque aquele que teme ao Senhor, que coloca Deus em primeiro lugar e respeita os seus mandamentos, e presta atenção para praticar os mandamentos, não cai na conversa da mulher imoral. Porque logo percebe, o texto fala da mulher imoral, mas esse texto, na verdade, pode ser aplicado também para as mulheres, que se forem tementes ao Senhor e prestarem atenção no que Provérbios ensina a respeito de quem é de Deus, não cairá na conversa do homem imoral. Muitas mulheres caem na conversa do homem imoral porque estão carentes, estão dependentes emocionalmente, porque não estão tratando do seu relacionamento com Deus. Então, elas ficam dependentes emocionalmente e aparece qualquer homem ali que tenha um pouco mais de conversa e acabam carregando essas mulheres. Existe aquele homem que se afasta de Deus e cai na conversa da mulher imoral, da mulher que muitas vezes atrai pela roupa, pela sensualidade, que leva para a cova profunda. O 12º recorte fala sobre o valor da sabedoria. Versículo 17, 18, 19, 20 e 21 tem aqui um texto sobre a importância da sabedoria. Vamos ler aqui os versículos 17. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique, veja, aplique o coração ao meu ensino. Versículo 18. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Versículo 19. Para que você confie no Senhor e a você hoje ensinarei. Versículo 20. Já não lhe escrevi conselhos e instruções? 21. Ensinando-lhe as palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade a quem o enviou? Então, esse versículo fala, preste atenção na sabedoria. Aplique o seu coração. Aplicar fala a respeito de esforço. Fala a respeito de quem lê, medita, pensa a respeito desses assuntos. Conversa a respeito disso. Por quê? Você precisa meditar e conversar antes, para que quando você estiver na situação, eu já vi esse filme antes. Eu já li isso em algum lugar. Eu já sei qual é o caminho que isso vai me levar. Por isso é importante meditar, não apenas ler. Ler você passa os olhos, mas depois você esquece. Na meditação você reflete, você pensa, você fica ali, você guarda a palavra. Como diz o versículo 18, será uma satisfação guardá-los no íntimo. Você ter dentro de você e tê-los todos na ponta da língua. Porque na hora que a situação vier, você já tem a resposta na ponta da língua. Se você vai, se você não vai, se você faz, se você não faz. Por que você faz, por que não faz? Você já sabe o que responder. Para que você confie no Senhor, versículo 19. A você hoje ensinarei. Então, para que você tenha confiança em Deus. A sabedoria está ali, ensinando a ter confiança. Confie no que o Senhor fala. Tenha confiança de que a palavra de Deus é verdadeira e é pura, para trazer a correção e o caminho da vida. Acredite nisso. Porque realmente, se você andar nos conselhos da palavra de Deus, você não vai se frustrar, não vai ser derrotado, não vai fracassar no seu projeto, se você confiar no Senhor. O versículo 20, já não lhe escrevi conselhos e instruções? Veja, o versículo 20 está chamando a atenção das pessoas, tipo, já está tudo escrito. Então ele está fazendo uma pergunta, já não lhe escrevi conselhos e instruções ensinando-lhe palavras dignas de confiança?
As palavras do Senhor são dignas de confiança. Pode confiar nelas, para que você responda com a verdade a quem o enviou. Ou seja, né, a sabedoria está ensinando você as palavras dignas de confiança, para você responder com a verdade, para você responder exatamente o que tem que ser respondido. 13º recorte fala sobre fiança e junto com fiança nós sempre incluímos o tema dos empréstimos. O versículo 26 e 27 nos falam: não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. 27. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Veja que ele faz uma pergunta, né? O primeiro texto de Provérbios que fala a respeito de fiança é o capítulo 6. Ele fala: se você se tornou fiador do seu próximo, vá até ele e implore para que você seja retirado dessa responsabilidade. Não dê sono aos teus olhos enquanto você não conversar com ele para tirar o seu nome desse negócio. Faça como a gazela que escapa do seu caçador. Ou seja, corra dessa situação. Provérbios capítulo 6, nos primeiros versículos, fala dessa forma. Então, aqui ele está dizendo: não seja como aquele que apertou a mão e falou: tudo bem, eu vou ser seu fiador. O versículo 27 fala: se você não tem como pagar, por que você vai correr o risco de perder até a cama em que você dorme? Então veja, o versículo lá em Provérbios 6, ele fala assim, de uma forma absoluta: não seja fiador de maneira nenhuma. Aqui, no capítulo 22, ele dá uma luz, dizendo assim: se você dá a entender, lendo de maneira inversa o 27, que se você tem como pagar, então talvez você possa ser o fiador do próximo. Mas nós sempre dizemos aqui que, com base em Provérbios 11, 25, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. É melhor você doar do que ser o fiador. Então, se você decide emprestar um dinheiro, se você decide ser fiador de alguém, e você não quer entregar de maneira tão clara que você já está fazendo a doação, mas quer fazer com que a pessoa tenha um comprometimento de assumir a responsabilidade por pagar aquela conta, você pode até dizer para a pessoa: tudo bem, eu vou ser seu fiador, mas guarde dentro do seu coração e do seu pensamento: se ele não pagar, não tem problema, porque eu tenho condições de fazer a doação. Eu só vou dizer para ele que eu aceito ser o fiador para que ele assuma a responsabilidade e cresça no compromisso de cumprir a sua responsabilidade. Mas eu já tenho uma reserva dentro do meu pensamento que, se ele não pagar, está tudo bem. Eu pagarei e não ficarei com nenhuma mágoa, com nenhum ressentimento no coração dessa pessoa. Então, quando você dá fiança e quando você empresta o seu dinheiro, faça, se você fizer isso, faça, primeiro, sabendo que você tem condições de pagar aquela dívida inteira, se a pessoa não pagar. E segundo, sabendo que praticamente a pessoa está pedindo que você doe o dinheiro. Porque é muito ruim quando a pessoa faz a fiança, o empréstimo, e ela tem aquela certeza: eu vou colocar o meu nome aqui, eu vou empenhar o meu nome aqui por ele, porque ele vai ter o jeito de pagar. Não. Você tem que fazer, se você fizer o empréstimo e a fiança, você tem que fazer com um coração preparado para fazer a doação e não ficar com mágoa nenhuma. Se você não tem como pagar, não aceite nunca a fiança e não empreste o dinheiro. Diga: eu não tenho como te ajudar. Eu não tenho. Não há problema nenhum em você ser sincero e dizer: eu não tenho. Não comprometa a sua vida em razão do próximo. Você precisa... O mandamento é: ama o teu próximo como a si mesmo. Você primeiro precisa amar você mesmo. Você primeiro precisa amar você. Dizer: eu não quero assumir uma dívida
da outra pessoa, porque eu já não tenho nem para mim, ou o que eu tenho é só para mim. Eu não tenho como ampliar, expandir a ponto de poder dar o meu nome para uma outra pessoa. Tem muitas pessoas que emprestaram um nome para o parente comprar um carro, para o irmão, para a irmã. Veja que é sempre pessoa de perto. Mas você precisa dizer, meu irmão, minha irmã, eu não tenho. É só ser sincero. Não há nada de errado em ser sincero. Diga, eu não tenho, eu não posso. O 14º recorte fala sobre os contratos. O versículo 28 fala, não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Então, esse versículo, ele se aplica muito para a questão de terrenos, para a questão de imóveis, para a questão de pessoas que estão em áreas rurais, que estão ali pensando assim, vou pegar aqui, vou colocar uma linha e aumentar 1 metro da minha propriedade. Não faça isso. O texto fala, você pode enganar o seu vizinho, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Então, se você quer tomar aquele 1 metro a mais na propriedade, converse com seu vizinho, pague o valor por aquela propriedade. Isso aqui, às vezes a pessoa pensa assim, mas o vizinho tem um terreno tão grande, eu só vou pegar 1 metro para mim. O que é 1 metro para ele? A questão não é o metro que você pegou no terreno para você. A questão é que quando nós não somos fiéis nas pequenas coisas, nós vamos introjetando, colocando em nós a desonestidade. A desonestidade, a corrupção nunca acontece em grande medida de uma vez. Ela começa aos poucos. Assim como, fazendo uma aplicação aqui para a vida sentimental conjugal, assim como o adultério nunca acontece, quer dizer, às vezes acontece, mas na maioria das vezes não acontece assim de maneira repentina. Ninguém sai de casa e pensa, hoje eu vou trair o meu esposo, hoje eu vou trair a minha esposa. A pessoa sai, ela está no local de trabalho, ela está na faculdade, ela vai conversando com a pessoa, ela vai sendo seduzida, e aí ela vai deixando entrar um pouco, mais um elogio, mais uma conversinha, e quando a pessoa vê, a pessoa caiu no adultério. Assim também acontece com o contrato. Ninguém fica desonesto do dia para a noite. É um troco que eu pego, não tem problema. Eu conversei ali, fiz um suborno com o guarda, mas não tem problema. Eu vou pegar aqui um pedaço aqui do terreno, mas não tem problema. Quando você vê, você se torna uma pessoa desonesta. Quando você vê, é como mentira também. Mas é só uma mentirinha. Quando você vê, você deixou a sinceridade, a verdade. Você se tornou uma pessoa mentirosa, uma pessoa enganadora, uma pessoa corrupta. Você se tornou uma pessoa que naturalmente aceita pegar a propriedade dos outros. Você naturalmente aceita, mas não tem problema. Se eu trair uma vez, né? É por isso que Jesus, nesse aspecto da traição, falou em Mateus capítulo 19, que no caso da traição, da infidelidade conjugal, admite-se o divórcio. Porque a pessoa que traiu uma vez, se você não termina o relacionamento com ela, ela vai entender que agora ficou liberado. Você não tem mais confiança naquela pessoa. E aí o 15º recorte fala sobre habilidades e aperfeiçoamento. Versículo 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Ou seja, esse texto fala, desenvolva as suas habilidades. Procure sempre o aperfeiçoamento naquilo que você faz. Se você for muito bom naquilo que você faz, você nunca vai prestar serviço para pessoas comuns. Você vai ser promovido, você vai ter clientes que são prósperos, que são ricos. Você vai estar diante do serviço do rei. Ou seja, as pessoas que têm mais condições vão procurar o seu serviço. Esse versículo 29 é uma chave para a prosperidade. Porque tem aquelas pessoas que fazem tudo de maneira incompleta. Fazem tudo, como dizem por aí, meia boca.
faz as coisas assim, tá bom, procure ser excelente naquilo que você faz. Aqui cabe uma ligação com Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, nos fala sobre o princípio da excelência. Fala assim: tudo que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, tudo que for para você fazer, faz da melhor maneira possível. Se você é diarista, faça a melhor limpeza que você puder fazer. Se você é mecânico, faça o melhor trabalho que você puder fazer. Não importa qual a posição em que você está, mas em todas as posições em que você estiver, faça o melhor e procure sempre se aperfeiçoar. Nós vemos a história de José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos. A Bíblia fala que ele cuidava dos animais para Jacó, para o seu pai. E ele seguia todas as instruções que o seu pai dava a ele. Ele foi orientado a levar o alimento para os seus irmãos, levou o alimento para os seus irmãos. Foi vendido como escravo para trabalhar na casa de Potifar. A Bíblia fala que ele foi colocado como governante da casa, porque ele era habilidoso, ele era excelente no que fazia. Foi acusado pela mulher de Potifar, que queria se deitar com ele, de que ele havia seduzido. Foi por esse motivo colocado na prisão. Na prisão, ele se tornou o chefe do cárcere, porque o carcereiro confiou tudo nas mãos de José. Depois, ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Depois ele foi colocado diante de Faraó. Foi ele que administrou todas as economias durante 7 anos de grande fartura e prosperidade na plantação que ocorreu no Egito e que permitiu que eles tivessem celeiros repletos de comida para suprir os 7 anos de fome que se seguiram em toda a terra ali em torno do Egito. Veja que tudo que ele fazia o melhor. E isso permitiu que ele chegasse até se tornar o segundo no reinado do Egito. Então ele fala: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Ou seja, trabalhará para os reis, trabalhará para os grandes. Procure desenvolver as suas habilidades, procure o aperfeiçoamento naquilo que você faz. Voltando para Eclesiastes 9:10, o texto fala assim: tudo que vier à tua mão, faze conforme as tuas forças. E aí ele fala assim: porque para onde tu vais, na sepultura, não há obra, não há mais nada a ser feito. Então, o versículo 10 ele completa: você tem que fazer o que tem que ser feito aqui na vida. E puxando aqui uma reflexão também, vamos aproveitar para falar: você tem falado com seu pai, com a sua mãe? Você tem falado com os seus filhos? Você já perdoou aquela pessoa que te fez um mal? Que talvez no Natal, num ano novo, de muitos anos atrás, falou uma coisa e você ficou com raiva e com mágoa? É hora de você pensar que vamos para a morte e que na sepultura não há como pedir mais perdão. Você vai ficar longe dessa pessoa e vai esperar a pessoa morrer para depois ficar chorando no caixão e dizendo: por que eu não pedi perdão antes? Agora foi e eu não posso mais voltar. Eu toquei nesse assunto porque, como eu falei a respeito de sepultura, falei a respeito de morte, então não tem nada a ver com o versículo 29, mas tem uma ligação para reflexão. Nós vamos para a morte. Como nós estamos lidando com as pessoas com quem nós vivemos? Mas o versículo 29 termina falando sobre isso. Seja habilidoso. Seja todo dia 1% melhor naquilo que você faz. Busque ser aperfeiçoado no que você faz. E o versículo do dia de Provérbios 22 é o versículo 1º. É o versículo que abre o capítulo 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Qual o seu versículo do dia?
De todos esses versículos que nós meditamos, qual o versículo que falou mais com você? Deixe nos comentários. Curta, comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Quando você compartilha, você está realizando uma coisa que a gente chama de transbordo. Transbordo é um ato de generosidade. Eu recebi uma boa palavra, eu recebi algo de valor e eu compartilho com as pessoas para que elas também recebam aquilo que eu recebi. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.